Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 13. Enquanto vocês localizam, externo a Deus a minha gratidão de estar aqui. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo, bispo Oídes, bispa Neuza. E na pessoa do pastor Samuel, cumprimento a todos os demais pastores. E é uma honra poder servir o corpo do Senhor nessa noite. Deus abençoe, está comigo a minha família. Tenho certeza que vai ser uma noite onde Deus vai falar aos nossos corações. Assentados como estão, o devocional continua. Verso 1 do capítulo 13 de Romanos está escrito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Todos nós sabemos que o capítulo 13 de Romanos, Paulo vai trazer algumas orientações concernente à nossa vida civil como cidadão, onde ele vai falar sobre pagar imposto, respeitar as leis, mas no texto que nós lemos, no versículo que nós lemos, duas coisas me chamam a atenção. Paulo vai nos chamar e nos conduzir a termos uma atenção maior a respeito das autoridades e da autoridade. Todos nós sabemos que existem dois tipos, de autoridade. A autoridade que nós constituímos, por exemplo, na política, nós votamos, e o nosso voto, nós constituímos autoridade sobre nossa vida, e essa autoridade vai constituir outras autoridades, formando um corpo. Mas o que me chama a atenção aqui, meu líder da Casa do Oleiro, Henrique César, o que me chama a atenção é que Paulo vai falar da autoridade no singular. Essa autoridade não é constituída pelos homens. Essa autoridade é constituída por Deus. No capítulo 12 da primeira carta à igreja de Corinto, mesmo Paulo vai escrever, ele vai falar sobre dons, manifestações e operações. Segundo Paulo, dons é dado pelo Espírito, as manifestações, os ministérios é dado por Cristo, e as operações é dada por Deus, formando assim uma tríade, aonde compõe toda a junção do corpo de Cristo. Ora, nós sabemos que os dons do Espírito é o dom da profecia, da cura e os outros. Os dons do Filho, em Efésios capítulo 2, verso 11, Paulo vai dizer que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas há os dons de operações que é dado por Deus. E nisso que nós estamos lendo, e eu quero me ater a esta palavra autoridade, ela é constituída diretamente por Deus, pelo Pai. E todas as vezes que Deus institui uma autoridade, Deus blinda essa autoridade e o cerca, Deus o protege, porque ele literalmente representa o próprio Deus na terra. E baseado nessa palavra, nessa autoridade, eu quero trazer aqui alguns exemplos bíblicos para nós atentarmos para este tempo estranho que nós estamos vivendo. Estranho porque o poder, o barulho que nós estamos vendo nos últimos dias, as pessoas têm confundido, pastor Isaías Negrão, o poder com a autoridade. Sabemos que o poder faz barulho, o poder atrai a multidão, mas o que estabelece é a autoridade. E quando nós vamos percorrer a palavra de Deus, eu vou trazer aqui pelo menos 3 exemplos, bem claros e objetivos, prometo resumir bem antes dos 40 minutos, Bem-aventurado é o pregador que fala pouco, mas eu quero trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando Deus levanta Moisés, Deus institui Moisés como autoridade. Então parte de Moisés todos os sinais, prodígios que ocorreriam no Egito. Moisés transmite algo para Arão. E o que Moisés transmite para Arão? O poder profético. Deus diz para Moisés: e Arão será o teu profeta. Logo, o profeta tem poder. O profeta tem poder. Arão é o profeta de Moisés. Quando Moisés vai subir o Monte Sinai, ele dá uma ordem para Arão, dizendo: olha, eu vou subir ao monte, qualquer demanda que tiver aqui você resolva. Quando eu descer,
As que você não conseguiu resolver, pode deixar que eu resolvo. E Moisés subiu, a autoridade subiu para o monte, e o poder ficou no pé do monte, que era Arão, o profeta. 40 dias se passa, as pessoas começam a fazer barulho para Arão, começam a pressionar Arão, dizendo, este Moisés não vai voltar, constitua-nos deuses para que possamos oferecer um culto. E vocês conhecem a história. Fazem um bezerro de ouro, oferece ali um culto àquele bezerro de ouro, e Deus fala para Moisés, desce, porque o teu povo pecou. E Moisés desce com as tábuas da lei. Quando Moisés chega no pé do monte, quando a autoridade chega no pé do monte, o texto diz que Moisés quebra as tábuas. E Moisés faz um pedido, e o pedido é esse, aquele que é do Senhor, fique do meu lado. O texto vai nos ensinar que os levitas vieram e ficaram do lado de Moisés. Então ouça isso, Arão é o poder. Enquanto Arão estava debaixo de uma instrução da autoridade, tudo estava caminhando muito bem. No dia que Arão perdeu a orientação dessa autoridade, aconteceu uma tragédia. As pessoas confundem poder com autoridade. O poder não é você ter muita agenda, não é você ter uma multidão. O poder, ele é transitório. O que consolida o poder é a autoridade que Deus constituiu sobre as nossas vidas. E Moisés chega e faz essa pergunta. Naquele dia, 3.000 pessoas morrem. Interessante, Bispo Ides, que Arão também deveria ter sido vítima daqueles assassinatos, porque ele estava envolvido naquela rebelião. Mas o que salvou Arão foi o simples fato dele ficar do lado de Moisés. Quando você entende que Deus te deu um poder e você caminha do lado da autoridade, Deus te livra da morte, Deus te livra do escândalo, Deus te livra do prejuízo, Deus te livra da vergonha. Naquele dia Arão foi salvo porque ele ficou do lado de Moisés. E todos os outros que ficaram na frente foram atropelados, não por Moisés, mas por essa autoridade que Deus colocou sobre a vida de Moisés. Então Paulo está dizendo, porque não há autoridade. E é essa autoridade que eu quero me ater nessa noite, porque vivemos dias, como eu disse antes um pouco aqui atrás, vivemos dias estranhos, onde as pessoas estão confundindo poder com autoridade, onde as pessoas estão confundindo barulho com ministério, onde as pessoas estão confundindo fama com autoridade, e está tudo errado. O poder pode sim até agitar as águas, mas é a palavra de comando da autoridade que levanta o paralítico e coloca de pé. Outro exemplo que eu quero trazer aos irmãos é sobre o primeiro rei instituído em Israel, Saul. Saul foi o homem que mais teve chance na vida. Deus tinha dito nas palavras de Jacó, Gênesis 49, que o rei viria da tribo de Levi. Saul é da tribo de Benjamim, mas Deus abre uma exceção e dá a Saul um privilégio de ser rei em Israel. Ele é ungido no capítulo 10 de 1 Samuel. Capítulo 10. No capítulo 13, ele está no segundo ano do seu reinado. De um reino que duraria 40 anos, ele está no seu segundo. Estava ainda nos primeiros dias, nas primeiras flores do seu reinado. No capítulo 13, uma guerra que está para se estourar. O povo chega para Saul dizendo, olha, o inimigo está vindo, nós vamos perecer. Ele então ordena, manda uma carta para o sacerdote Samuel. E Samuel recebe sim o convite de Saul. Só que a agenda da autoridade de Deus não anda com a agenda do poder. Samuel vai orar a Deus. É o papel da autoridade, buscar a orientação de Deus. Enquanto Samuel está orando, Deus entrega uma mensagem, doutor Lucas, para Samuel dizendo, diga a Saul que eu vou instituir o reino dele para sempre. O Messias agora não virá mais da tribo de Judá, vou mexer na estrutura profética, e agora eu vou instituir a tribo de Benjamim como a tribo real. Olha só o privilégio que ele teria. Enquanto Samuel está recebendo a mensagem do Eterno, e está indo em direção a Saul, de longe ele vê uma fumaça. E Samuel percebe que aquela fumaça era de culto, porque o sacerdote conhece a fumaça e conhece o tipo de sacrifício. De longe, Samuel percebe que tinha alguma coisa errada ali, mas ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele faz uma pergunta para Saul, dizendo, o que fizeste? Ao invés dele chegar para Samuel e dizer, olha, eu errei, eu pequei, me perdoa, ele vai arrumar justificativo, dizendo, olha, o senhor não chegou, o senhor demorou,
eu me antecipei, levantei o altar, ofereci a Deus um sacrifício. E Samuel está ouvindo. Quando ele termina de se explicar, a autoridade traz uma mensagem dura para Saul, dizendo: olha, hoje o Senhor teria confirmado o seu reino para todo sempre. Mas por causa que agiste loucamente, passou o teu reino, e Deus já tem procurado. E digo mais, Saul, Deus já até achou um homem que vai substituir. Interessante que enquanto Saul estava debaixo da orientação de Samuel, ele prosperou. Você pega o capítulo 11, o 12, é linda a história de Saul. A partir do capítulo 13, até a morte de Saul, é trágica a vida de Saul, a tal ponto que ele vai consultar uma feiticeira. E por que isso acontece? Quando o poder se desvencilha da autoridade, o seu caminho é de mal a pior. Porque o poder faz barulho, não se esqueça disso, mas é a autoridade que consolida, é a autoridade que firma. Saul tinha um barulho da guerra, das vitórias, mas eram as mãos de Samuel, era a palavra de Samuel que dava para ele a direção, o caminho e a bênção. Era o escudo de Saul, era a espada de Saul que vencia os seus inimigos, mas debaixo de uma palavra, e a palavra era essa, a de Samuel sobre a vida de Saul: que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja nessa batalha. No dia que Saul quebra a autoridade, que ele peca contra a autoridade, ele termina os seus dias de forma trágica, a tal ponto que comete suicídio, e no mesmo dia que ele morre, morrem os seus filhos, e morre o seu reinado. Em contrapartida, o segundo rei de Israel, que agora é o Davi, cometeu muito mais pecado que Saul. É lógico, nós não vamos enumerar, mas se você olhar a grosso modo, Davi pecou muito mais do que Saul, muito mais. Mas por que Davi, com todos os seus erros, doutor Enoque, Deus olhava para ele e dizia: ali está o homem segundo meu coração? Porque Davi, durante todo o seu reinado, que durou 40 anos, Davi nunca pecou contra a autoridade de Deus. Todas as vezes que Davi foi confrontado pela autoridade, ele se humilhava, ele se curvava. Morre Samuel, depois se institui Zadok, o sacerdote Davi. Aonde Davi ia, Zadok estava junto. Aonde Davi ia, o sacerdote estava junto. Davi entendeu que ele era o poder, ele tinha sucesso, porque ele andava com uma autoridade. E aonde Davi ia, a vitória era garantida. Por isso, no Salmo 119, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi tinha 2 segredos. O primeiro, tinha guardado a palavra. E o segundo, ele andava com Zadok, ele andava com a autoridade. Quando você tem um conhecimento, quando você tem um poder e você tem uma autoridade, não tem Golias, não tem Filisteu, não tem nada que vença a sua marcha triunfante. Mas para nós continuarmos a crescer, nós precisamos entender que o poder não é suficiente. No dia, olha o tanto que isso é sério, no dia que Davi não estava com Zadok, ele pecou com Batseba. No dia que ele não estava com autoridade, ele pecou. Então a diferença é abismal entre Saul e Davi. No final dos dias de Davi, com 70 anos, está velho, vai morrer, mas Deus deu privilégio para Davi. E qual foi o privilégio? De ver Zadok derramar sobre a cabeça de Salomão o óleo da unção, e todo Israel proclamar: viva o rei Salomão. No dia que Saul morre, morre seus filhos, morre sua descendência, acaba o seu reinado. Mas aquele que anda debaixo de uma autoridade até vai para a sepultura. Mas a sua geração, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, leva avante o legado e o ministério. Eu quero profetizar nessa noite, neste culto de crescimento, que a bênção de Deus na sua vida não se resume em você. Ele quer alcançar os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Pastor, e qual é o segredo? Simples. Não siga o caminho de Saul, mas pegue o exemplo de Davi, porque você vai ter o privilégio de ver a sua geração honrando aquilo que você com tanta luta construiu. Então, quando nós entendemos essa autoridade instituída por Deus,
nós nos livramos de muitos problemas, de muitas dores, de muitos sofrimentos. O erro da minha geração atual é confundir o poder com a autoridade. As pessoas acham que a autoridade é pregar bem, falar bem, ter agenda cheia. Não, isso é poder. Poder faz barulho, poder agita as massas, mas é a autoridade instituída por Deus que traz o direcionamento, que traz a solidez, que traz a estrutura, que traz o crescimento. Isso é tão real que nós vamos ver na vida do filho de Salomão. Deixou de ouvir os conselheiros, os anciãos que representavam a autoridade, para ouvir a geração nova, e nós sabemos no que deu. Então, esses dois exemplos é suficiente para nós entendermos que essa autoridade estabelecida por Deus tem poder na nossa vida de abençoar, de mudar as nossas histórias, a nossa história. Não sei de quem é a frase, ok? Não sei qual foi o rabino que escreveu essa frase, mas eu achei muito interessante. A frase diz o seguinte: os nossos pais biológicos nos trouxeram até aqui, mas é a autoridade instituída por Deus que nos levará até o nosso destino. Foi Jessé que trouxe Davi ao mundo, mas foi Samuel que o destinou ao trono. Então, quando você entende esse princípio, você passa a olhar o reino de Deus, a organização do reino de Deus, de uma forma diferente. Então, não confunda poder com autoridade. Outro exemplo, e aqui eu já caminho para o fim, e esse para mim é o maior de todos os exemplos. Nasce Jesus e ele espera 30 anos para começar o seu ministério. João Batista nasce 6 meses na frente de Jesus. Ele era mais velho que Jesus, 6 meses. João Batista inicia o seu ministério primeiro do que Jesus. João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Embora ele tenha abdicado o seu trabalho no templo, ele era filho de sacerdote. Logo, tinha uma autoridade sobre João Batista. Ele vai para o deserto da Judeia e ali estabelece o seu ministério. Jesus vai começar o seu ministério. A primeira coisa que Jesus faz não é curar, não é libertar, não é pregar. A primeira coisa que o nosso Senhor faz é ir até o Jordão. E para ir até o Jordão, Jesus teve que descer, porque nós sabemos que o Jordão é uma das partes mais baixas da terra. Então Jesus desce até João, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo, o unigênito, está descendo até João, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, está descendo até João Batista. Eu estou falando que é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele entende que não se começa ministério sem antes ir ter com a autoridade. João Batista era a autoridade, Jesus era o poder, e não sou eu que afirmo isso. João está pregando por várias vezes, João citava essa frase: o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então João está dizendo, ele tem poder. E Jesus, sabendo que ele era o poder, ele entendia que não podia curar um cego, nem levantar um paralítico, nem fazer nada, sem antes descer até João Batista, porque João Batista era a autoridade constituída na vida do Messias. A dificuldade que algumas pessoas têm de entender que no reino de Deus a dinâmica é diferente, é descendo, é se submetendo, é reconhecendo que você começa a crescer, é honrando que você começa a evoluir. A nossa geração, ela quer subir, ela quer viralizar, ela quer explodir, ela quer virar tudo. Não, no reino de Deus é diferente. Quanto mais eu me submeto à autoridade, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu reconheço, mais Deus me abençoa. Jesus, o Filho de Deus, entende que antes dele começar o seu ministério, ele tem que ir até o Jordão. E é uma das passagens mais lindas na Bíblia que eu acho, porque chega o dia dele ser batizado, ele chega, está João dentro da água, Jesus não pisa na água do Jordão. Ele fica no limiar das águas e da areia, ele não pisa na água, está no texto de Mateus capítulo 3. E João está dizendo, eu não posso, mestre, batizar ti. É eu que tenho que ir até o Senhor. Sou eu que tenho que me submeter ao teu Senhor. João está dentro da água, pastor Henrique César. Jesus está na praia, no limiar da água. Ele não pisou na água do Jordão. E por quê, pastor? Jesus entende de limite. Água é ministério de João. Jordão é o ministério do João. Ele não poderia chegar metendo o pé na água, entrando na água. Isso se chama honra.
respeito e reconhecimento. Eu sou Deus, sou filho de Deus, mas eu preciso reconhecer o que eu coloquei sobre a vida de João. Eu preciso respeitar o ministério de João. Eu preciso respeitar o limite do ministério de João. Acontecem umas coisas estranhas, as pessoas estão invadindo, as pessoas estão entrando na água do outro, e é por isso que são como a névoa, que logo desaparece quando o sol fica quente, quando o dia aquece. Mas Jesus está dizendo: João, permita eu ir até você. Eu preciso ser batizado para que se cumpra toda a justiça. Essa mesma justiça, ele vai falar em Mateus capítulo 6. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não existe reino de Deus sem submissão. Não existe reino de Deus sem autoridade. Não existe reino de Deus sem obedecer. Não existe reino de Deus sem reconhecer. Esse Paulo está dizendo que essa autoridade constituída por Deus é o agente, é o representante de Deus na minha vida. Se eu quero entender o que é reino, eu tenho que entender que eu preciso ir até o Rio Jordão. Depois de uma conversa entre ele e João, Mateus capítulo 3, depois você vai ler, tem uma palavra que diz assim: e o permitiu entrar. É João dizendo: então agora o senhor pode vir. Isso me constrange, meu bispo. Isso é capaz de esmagar qualquer ego ministerial de qualquer pessoa, porque tem um Filho de Deus, o Deus encarnado, esperando uma autorização de um ministro para poder entrar na água. E hoje, a coisa que nós mais vemos por aí são pessoas que, por causa do barulho, por causa da ilusão, por causa do movimento, por causa dos aplausos, ele pode chegar a entrar na água, ele pode fazer o que quiser. Mas nessa noite nós estamos entendendo que quando nós estamos diante da autoridade, nós precisamos ouvir dela a autorização, porque a palavra dela tem poder de curar, a palavra dela tem poder de mudar a nossa história, a palavra dela tem poder de mudar o nosso contexto. Aleluia, glória a Deus. E aí então, depois dessa autorização de João, ele entra e é batizado. E aí o céu se abre, o Espírito em forma de pomba desce sobre ele, e uma voz do céu ecoa: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa palavra comprazo no grego traz o significado de aprovação. Quando Jesus se submete à autorização de João, à autoridade de João, quando ele reconhece o ministério de João, Deus olha do céu e diz: meu filho, agora você está aprovado para você começar o seu ministério. Agora você pode iniciar a tua jornada. Interessante que ele sai das águas do Jordão e vai ser tentado no deserto. Por que Jesus jamais seria vencido por Satanás? E por que o diabo jamais venceria Jesus? Por uma razão muito simples. O diabo tem poder. E Paulo vai dizer que ele pode se transformar em um anjo de luz, isso é poder. Mas a única coisa que Deus não deu para o diabo, que o diabo não tem, é autoridade. E a única coisa que o diabo respeita é a autoridade. O diabo jamais venceria Jesus, porque ao contrário do diabo que não submeteu a Deus, Jesus se submeteu à autoridade. E quando você reconhece a autoridade, pode vir uma, duas, três tentações, de todas elas o Senhor te guarda, de todas elas o Senhor te protege, de todas elas o Senhor te livra. Você não é vencido no deserto, porque você está debaixo de uma autoridade. Você não é vencido pelos demônios, porque você está debaixo de uma instrução. Você não é vencido pelas feras do campo, porque você está debaixo de uma autoridade. E quem está debaixo de uma autoridade pode ir para o deserto, pode ir para a sinagoga, pode ir para o templo, pode ir até para o Calvário, mas nem o sinédrio, nem a sinagoga, nem a morte pode deter aqueles que estão debaixo de uma autoridade. Se você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico na beleza da tua santidade. Graças te damos, porque o Senhor colocou sobre as nossas vidas a autoridade constituída pelo Senhor. É essa autoridade que consolida, é essa autoridade que nos dá as verdadeiras doutrinas, é essa autoridade que nos abençoa, e debaixo dessa proteção,
O Senhor abre porta, o Senhor abre caminho, o Senhor direciona. Por isso nós cremos na autoridade constituída pelo Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, pela vida, Senhor, das nossas lideranças. Nós oramos, Senhor, pela vida das nossas autoridades. E nesta noite eu oro juntamente com o teu povo, pela nossa autoridade, o qual o Senhor constituiu, que é o nosso bispo Ides e a bispa Neuza. Que o Senhor os guarde com saúde, que o Senhor os guarde, Senhor, em santidade. Grato te dou pelo privilégio de servir a tua igreja nesta noite tão gloriosa, tão abençoada e abençoadora. E assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu bispo, muito obrigado. Deus abençoe.